Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa real primeira aula, de linguagem, trabalho e tecnologia, que é a aula de variação linguística. Nessa aula eu vou trazer para vocês alguns conceitos fundamentais do que é a variação linguística e do que é importante saber disso para a gente poder se comunicar da forma adequada dentro do nosso ambiente profissional, entendendo mais ou menos como funcionam as características básicas da linguagem no nosso cotidiano e, claro, cotidiano profissional ou cotidiano particular, certo? Então, vamos lá. Antes de tudo, é importantíssimo que a gente tenha em mente que a nossa linguagem, ela tem pelo menos dois registros fundamentais. A chamada linguagem verbal, que é aquela que usa a fala, a escrita, as palavras. É essa linguagem verbal que diferencia a gente, por exemplo, dos animais. Os animais não têm linguagem verbal, eles se comunicam, mas eles se comunicam de outras formas, por gestos, por sons, por cores e assim por diante. Agora, nós também temos esse outro tipo de linguagem, que é a chamada linguagem não verbal, que é feita a partir de gestos e também de imagens, de desenhos que nós realizamos, tá? Nós podemos imaginar, por exemplo, o uso de placas de trânsito como um referencial muito interessante, porque nas placas de trânsito muitas vezes nós temos apenas a linguagem não verbal, que é aquela que usa só as imagens. Nós temos placas, por exemplo, com um símbolo, indicando que você deve virar à esquerda, ou com algum outro símbolo indicando que a pista está derrapando, tem um carro torto, coisa do tipo. E algumas placas combinam as duas linguagens. Algumas placas trazem um texto escrito, como o texto pare, e uma cor, simbolizando, por exemplo, que aquele é um local perigoso, que você tem que tomar cuidado, tá? Em atravessar ou em parar naquele local. E vários outros tipos de texto utilizam as chamadas linguagens híbridas, que é uma mistura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Um tipo de texto que se utiliza bastante dessa mistura de linguagens é as chamadas histórias em quadrinhos, as tiras em quadrinhos que nós estamos tão acostumados a ler e ver no nosso cotidiano. Eu trouxe para vocês aí um exemplo de uma tirinha de quadrinhos, tá? Que traz um texto para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da linguagem no nosso cotidiano. Nós temos aí dois personagens, um deles diz: "Você sabe mexer com o computador? Claro, observe. Fala, calculadora de bolso, de onde te importaram? De Neandertal?" Ele ficou uma arara. E aí você vê o computador bravo, Nesse contexto, o que nós temos? Nós temos dois personagens, aparentemente nós temos aí uma entrevista de emprego, na qual um personagem pergunta para o outro se ele tem o domínio da tecnologia, se ele consegue utilizar um computador no seu cotidiano. E aquele personagem entende outra coisa, ele entende que a palavra mexer quer dizer criar caso, importunar, encher o saco do computador. E aí o computador fica bravo com ele. Por que isso acontece? Porque a palavra mexer, ela pode ter mais de um sentido. Na língua portuguesa, várias palavras podem ter mais de um sentido. Muitas vezes as palavras têm sentidos originais, que são aqueles que elas têm no dicionário num primeiro momento, que são os chamados sentidos denotativos, o sentido literal das palavras, como elas aparecem no dicionário, tá? É o caso, por exemplo, quando usamos mexer, como numa frase como: "Na aula de dança nos mexemos muito", tá? Esse é o sentido original da palavra mexer, de mover-se, movimentar-se, tá? Ou mexer a si mesmo, ou mexer alguma outra coisa. Mexa os ingredientes com cuidado, no sentido de misturar. Esse é o sentido original da palavra mexer. Porém, nós também podemos utilizar mexer num sentido figurado, um sentido que foi criado ao longo da história da humanidade por uso cotidiano. Esse sentido nós chamamos nos estudos de linguística de conotativo, tá? E é o caso do que vocês encontram naquela tirinha. Quando o cara diz "eu sei mexer no computador", ele não está querendo dizer mover, movimentar, mas sim usar o computador, utilizar aquela máquina. Da mesma forma, quando ele diz "eu mexi com ele e ele se enfureceu", o que nós temos? Nós temos o sentido de importunar, de encher o saco, de querer irritar aquela pessoa. Esse é outro sentido de mexer, tá? Por conta disso, nós temos que tomar um imenso cuidado para não cair nas armadilhas da chamada ambiguidade, porque uma mesma frase pode dar a entender dois sentidos diferentes, dependendo do contexto, o que pode gerar a chamada ambiguidade, tá? Então, se nós temos, por exemplo,
Uma frase banal, simples. O rapaz quebrou a cara. Quando você lê essa frase no primeiro momento, você pensa no quê? Todos nós pensamos no sentido conotativo dessa frase, que é utilizado no dia a dia, no cotidiano, que é o rapaz tentou fazer algo e não conseguiu, ele acabou se dando mal. Esse é o uso tradicional da expressão quebrar a cara. Porém, essa expressão vem de uma outra expressão, né, que diz respeito a alguém fraturar o rosto, tá? E eu poderia dizer o rapaz quebrou a cara com sentido denotativo, com sentido de o rapaz fraturou algum osso do rosto. Esse sentido é possível, porém, nós usamos ele no dia a dia? Raramente. Então nós temos que entender o quê? Nós temos que entender que é possível passar mais de um sentido com uma mesma frase. Num primeiro momento isso pode parecer uma bobagem, você pode falar, mas eu não vou usar essa frase no meu cotidiano profissional técnico, né? Mas há possibilidade de você utilizar frases como essa em situações que gerem mal entendidos. Se eu pego uma imagem como essa que vocês estão vendo agora, nós temos 3 possibilidades aí de um balanço ligado à árvore. Uma diz respeito a como o cliente explicou o que ele queria, o outro como o líder do projeto entendeu o que era para ser feito e por último como o projeto acabou ficando. Você pode pensar, nossa, como é possível que 3 pessoas tenham lido o mesmo projeto de formas diferentes? Provavelmente o cliente pediu uma coisa muito genérica que gerou uma ambiguidade, que foi reproduzida ao longo de todo o processo. Num primeiro momento ele deve ter explicado, olha, eu quero um balanço que fique no meio da árvore. A ideia dele era um balanço que ficasse ao lado da árvore, né, na altura do meio da árvore. O líder do projeto, aquele que ia fazer o desenho, por exemplo, entendeu o quê? Entendeu que o balanço deveria ficar encostado na árvore na altura do meio. Então fez o balanço de uma forma em que ele ficava ali parado no meio da árvore. Porém, uma pessoa que vai elaborar o projeto vendo aquilo fala, mas um balanço tem que balançar, ele não pode ficar daquela forma. O que ela faz? Corta o meio da árvore para que o balanço possa passar ali sem problemas. Agora, o que acontece nesse procedimento e que você precisa se questionar é o quê? Quem está errado nessa questão? A resposta são as 3 pessoas. Está errada a pessoa que deu uma orientação ambígua, de duplo sentido, tá? Porque ela precisa explicar de uma forma mais clara possível para que seja compreendido. Então você sempre tem que pensar nisso, eu tenho que explicar algo de maneira clara, que todo mundo entenda. Está errado a pessoa que pegou aquela informação e desenhou o projeto. Ele poderia ter perguntado para o cliente, para pedido para ele explicar melhor, ao invés de simplesmente ter tocado adiante o projeto, tá? Ele não soube ler aquela situação. E por um outro lado, também está errado aquele que elaborou efetivamente o objeto. Por quê? Porque ele poderia ter pego o projeto e pensado, há algum problema, era evidente que aquele projeto não deveria ser daquela forma. E aí questionar quem desenhou o projeto a respeito do porquê aquilo ia ser feito e como aquilo ia ser feito. Isso mostra que muitas vezes o nosso problema no nosso cotidiano profissional não é um problema de domínio de habilidades técnicas, de usar uma ferramenta, de dominar uma linguagem de comunicação virtual, né, uma linguagem de computação, de dominar habilidades no uso de um bisturi ou de algum instrumento cirúrgico. Na verdade, muitas vezes o nosso trabalho é de dominar um instrumento específico que é a linguagem, a língua que nós falamos, porque nós temos problemas de comunicação. E para entender como a nossa comunicação funciona, nós primeiro temos que entender como acontece essa variação que leva uma palavra como, porque esse é o problema desse exemplo que eu dei, né? Meio. O balanço tem que estar no meio. Se a pessoa não entende que meio, nesse caso, quer dizer ao lado, na altura do meio, ela pode entender dentro, ela pode entender encostado, há várias possibilidades, porque meio é uma palavra que traz várias possibilidades de leitura, assim como era o caso da palavra mexer. Isso acontece por quê? Porque a língua ao longo da história ela muda, ela se atualiza, ela se modifica. As palavras que nós usamos hoje não eram iguais no português de 100, 200, 300, 500 anos atrás. Um exemplo que eu posso passar para vocês é o exemplo da palavra você.
A palavra você que nós usamos hoje no dia a dia de maneira tão simples, ela tem origem numa expressão antiga do português, que é a expressão vossa mercê. Tá? Então as pessoas diziam, vossa mercê pode me ajudar com esses equipamentos? Vossa mercê pode me levar até tal lugar? Com o tempo, essa expressão foi sendo utilizada e banalizada e se transformando no vosse meceu, você mercê. Tá? Essa expressão juntando as duas palavras. E aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles escravizaram, nós sabemos, né, os indígenas e posteriormente trouxeram os negros da África para serem seus escravos. E essas pessoas que tinham outras línguas, outras culturas, ouviam o português e reproduziam da maneira como eles ouviam. Como nós, quando estamos em contato com uma língua estrangeira, como o inglês, por exemplo, fazemos o famoso embromation, né? Eles também fizeram o embromation no português. E aí nós chegamos ao famoso voz-me-sé. O voz-me-sé é muito conhecido de alguns de vocês que assistem novelas, filmes antigos e coisas do tipo, onde aparece com frequência essa expressão. Essa expressão deu origem à palavra você. Tá? Então vejam que da primeira palavra, vossa mercê, para a última, nós tivemos apenas sobrando 2 sílabas, a primeira e a última da palavra. E eu posso ir mais longe, eu posso, por exemplo, chamar a atenção para o fato de que hoje nós cortamos e usamos praticamente apenas C. Né? Teve o você, depois o C. Então, você vem aqui, você me ajuda aqui um pouquinho? Isso é o uso cotidiano. E na escrita, dentro do ambiente virtual, por exemplo, na comunicação pela internet, nós cortamos as vogais e deixamos apenas o V e o C, né? O famoso VC. E aí vem uma pergunta. Como que eu sei que quando eu falo VC, eu estou falando você e não vaca? É uma dúvida interessante, por quê? Porque se você parar para pensar, a existência dessas 2 consoantes poderia permitir que eu entendesse tanto a palavra você quanto a palavra vaca. Eu sei porque existe um negócio na língua chamado contexto. Nós sabemos qual é o contexto de origem da expressão VC, então nós não temos dúvida que aquilo quer dizer você. Tá? Agora, no caso da palavra vaca, a coisa é bastante diferente. Nós, utilizando a língua portuguesa, temos que lembrar que nós temos, então, níveis diferentes de uso da linguagem, tá? Nós temos o nível coloquial popular, que é a chamada linguagem coloquial, a linguagem que se fala no dia a dia, que você usa com seus amigos, no futebol, no bar, e etc, com a sua família, tá? E o nível formal culto, normalmente utilizado pelas pessoas em situações formais, nas quais se exige maior clareza, ou seja, ser entendido pelas pessoas de uma forma mais clara, e polidez, ou seja, educação, certo? E é essa linguagem formal culta que nós vamos utilizar, claro, no nosso cotidiano profissional. E quais são os fatores que fazem que exista essa diferença tão grande entre a fala e a escrita, entre os usos cotidianos e os usos profissionais? São vários os fatores, nós podemos chamar atenção para 3 fundamentais, tá? Que são os fatores regionais, que dizem respeito às diferenças entre as várias regiões do Brasil, mas não apenas do Brasil, às vezes dentro de estados. Você pega alguém aqui do interior do estado de São Paulo e alguém do litoral e alguém da capital, são 3 modos de falar diferentes. Às vezes até palavras, significados de palavras mudam, não é só o sotaque. Nós temos os fatores culturais, tá? Que afetam a fala de uma pessoa quando ela não tem a escolaridade adequada, ela não estudou o suficiente, então ela usa um tipo de linguagem que tem, digamos, deficiências em relação à norma culta, tá? E é importante chamar a atenção que isso não quer dizer que a pessoa não sabe se comunicar, porque você entende o que ela quer dizer. Na verdade, é que ela tem dificuldade de se comunicar dentro de uma norma que é cobrada pela nossa sociedade em um ambiente profissional. Mas se no dia a dia você pede 2 pastel ao invés de 2 pastéis, isso não gera nenhum problema de comunicação. E o último fator que a gente pode pensar aí que gera variação linguística são os fatores contextuais e profissionais. Ou seja, de acordo com a situação e o ambiente em que nós nos encontramos, nós mudamos nosso modo de falar. Eu sou um exemplo disso, eu estou dando aula para alunos do técnico, que são normalmente de uma idade um pouco mais avançada, né, entre aí o ensino médio, mas às vezes eu tenho alunos de 30, 40, 50 anos, a minha linguagem vai ser mais próxima do esperado para uma pessoa que trabalha no ambiente técnico, profissional, então é uma linguagem um pouco mais elaborada. Se eu for dar aula para uma criançada de 5ª série, por exemplo, eu tenho que mudar totalmente a forma como eu falo.
A mesma coisa acontece com um profissional que vai elaborar um documento, tá? Se esse documento for um documento profissional, um e-mail que você envia não pode ser escrito da mesma forma que as mensagens que você troca com seus amigos no WhatsApp. Então nós temos que ter noção das diferenças que existem entre os registros de linguagem, tá? De acordo com a profissão, de acordo com comunicação de vários tipos. E aí eu reforço, tá? Por mais que a gente fale em erro de português, em desvios de língua portuguesa, tá? Nós não podemos ridicularizar uma pessoa por conta da variante linguística dela não se aproximar da norma culta, tá? Isso não é culpa da pessoa. E quando nós fazemos isso, nós estamos praticando o que nós chamamos de preconceito linguístico, tá? Que é uma forma não apenas de excluir pessoas que não estudaram por falta de oportunidade, mas também uma forma de passar uma péssima imagem pessoal. Porque pensa que um profissional de qualquer tipo, que muitas vezes precisa realizar contatos pessoais, atender o público, falar em diversos contextos, se ele tira sarro, se ele diminui o valor de uma pessoa pela forma como ela comunica, como ela se expressa, ele vai passar a imagem que ele é um profissional arrogante, um profissional que não tem cuidado com quem ele está atendendo. Isso pode gerar problemas para ele no futuro. Bom, nesse primeiro momento é isso, tá? A gente tem uma segunda parte dessa aula que diz respeito aos vícios de linguagem, que eu vou comentar com vocês os principais vícios que nós cometemos no nosso cotidiano, tá? Também vou deixar depois um videozinho aí para vocês poderem assistir que fala a respeito de um desses vícios de linguagem. É muito importante que a gente conheça mais aprofundadamente e peço a vocês que deem uma olhada nas nossas atividades, nos nossos exercícios desde já, tá? E estudem o material didático que já está disponível para vocês na plataforma. Espero que todos fiquem bem, tenham uma boa semana e a gente se fala na próxima. Abraço para vocês.